E aí, pessoal, vamos continuar aqui? Bom, voltando aqui ao assunto de fundamentos básicos de eletricidade e eletrônica, a gente não pode deixar de falar de corrente elétrica, né? Já que a gente está falando das três principais grandezas, que é a tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica. Já no vídeo anterior falamos sobre tensão elétrica, que é a força que move os elétrons de um ponto para o outro, e nessa videoaula vamos falar um pouco, de maneira resumida, o que é corrente elétrica. Pessoal, é simples. Se a tensão é a força que move os elétrons de um ponto para o outro, corrente elétrica é justamente aquilo que está passando pelo condutor. Nós temos aqui os elétrons, que são as cargas negativas, certo? O fluxo desses elétrons é que nós chamamos de corrente elétrica, ou seja, a quantidade de elétrons que está passando pelo cabo. Então, isso é corrente elétrica. Da mesma forma que a tensão elétrica, a corrente elétrica também ela se comporta de duas formas, de maneira contínua, ok? E de maneira alternada, pessoal. Esses são dois comportamentos, igualmente na tensão elétrica, também a corrente elétrica possui. Qual a unidade de medida que a gente vai usar para medir a quantidade de elétrons que está passando por um condutor? É a unidade ampere, abreviar aqui com A, ok, pessoal? No seu multímetro, inclusive, nós temos aqui uma escala, não é muito utilizada no dia a dia e é muito perigoso você utilizar ela. Porém, eu vou ensinar aqui uma prática para vocês hoje, para quem quiser fazer essa experiência. Olha aqui. Essa escala aqui é para medir corrente elétrica. Não confunda, pessoal. Se querer botar em corrente elétrica, querer medir a tomada. Tomada é tensão elétrica. O que você vai medir na tomada ali é tensão elétrica. Os 220 volts ou 110 aí da sua cidade é a tensão elétrica, ok? Se você quiser medir a tensão elétrica da tomada, você tem que botar na escala de tensão elétrica alternada, botar no valor correspondente e fazer a medição. Vamos lá. Só para reforçar, nós temos aqui o condutor, a tensão elétrica, que é a força que está impulsionando, e nós temos aqui os elétrons de carga negativa, que são partículas de carga negativa, e o fluxo deles nós chamamos de corrente elétrica. Já sabemos isso. Onde que nós vamos encontrar corrente elétrica contínua, pessoal? Simples. Da mesma forma que a tensão elétrica contínua, a corrente elétrica que sai de uma pilha, que sai de uma bateria, que sai de uma fonte como essa de computador, pessoal. O que sai, pessoal, não é o que entra não, tá? E o que sai, por exemplo, de um carregador de celular, a corrente elétrica está saindo por aquele fio ali, é corrente elétrica contínua, pessoal. Ok? Quando você for medir uma corrente elétrica que está saindo desses componentes aqui, é contínua. E onde que nós encontramos a corrente elétrica alternada? É muito perigoso lidar com esse tipo de corrente. Geralmente o técnico informático não faz isso. Se bem que tem técnico aí que gosta de ficar fuçando na área que não é dele, querer ficar fazendo tomada, fazer aterramento. Pô, pessoal, vamos respeitar os eletricistas aí, né? A galera que está estudando para trabalhar na área. Se você está estudando para ser técnico em informática, em tecnologia da informação, se concentre na sua área, né? Vamos lá. Nas tomadas elétricas de sua casa, de sua empresa e nos fios de alta tensão, a corrente elétrica que trafega por esses meios aqui é a corrente elétrica alternada, pessoal. Vamos lá, para quem nunca fez, para quem nunca viu aqui como é que utiliza essa função aqui do multímetro, corrente elétrica contínua, pessoal, vou fazer aqui uma experiência para vocês verem, tá? Primeiro, já falei no vídeo aí de multímetro que é muito arriscado você utilizar essa função aqui, pessoal. Você só vai usar ela realmente se for muita necessidade, ok? Ou com um experimento como esse que a gente vai fazer aqui agora. No geral, essa ponta de prova vermelha fica aqui, ó, no V/MA/ohms. Nós vamos aqui, ó, 10 amperes. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou pegar aqui uma fonte de computador, pessoal. Uma fonte de computador ATX, ok? Vou ligar ela direto na tomada, por isso que eu coloquei aqui 220. Vou fazer uma videoaula aí sobre como testar fonte de computadores. E nela eu vou dizer como você faz para dar a partida fora do computador. Eu creio que muitos já sabem que é pegar um clipe, por exemplo, e fazer um jumper, fazer um circuito aqui entre o pino verde e o pino preto. No momento que eu faço esse jumper aqui, encaixo, vou colocar o cabo de força aqui na fonte, a fonte vai dar a partida. Com o multímetro, pessoal, com as pontas de provas colocadas nos conectores corretos, em terra e no ampere, você vai pegar um cooler de computador, por exemplo, um cooler como esse. Observe, eu arranquei. De onde eu tirei esse cooler? De uma fonte queimada. Geralmente a gente descarta a fonte e joga fora, né?
dá para você aproveitar muitas coisas, inclusive os componentes eletrônicos de dentro. Esse cooler aqui, pessoal, na etiqueta dele, ele mostra lá, ó, quanto que ele consome de corrente elétrica, 0,14 A, que é de amperes, ok? E qual a tensão elétrica que precisa para ele funcionar, 12 volts contínuo. Olha lá. Bom, de onde eu vou tirar 12 volts e uma corrente como essa? De uma fonte de computador. Uma fonte de computador tem vários fios e dentre eles tem o amarelo, que é 12 volts. Qualquer fio amarelo da fonte aqui é 12 volts. Então qual é a estratégia aqui agora? Eu vou pegar o cabo preto do cooler e vou encaixar ele em qualquer preto aqui, ó. Vou enroscar ele aqui em qualquer preto da fonte, ó. Qualquer fio preto, qualquer condutor preto aqui da fonte, que é o negativo. Ok? Eu vou pegar a ponta de prova, pessoal, vermelha do multímetro e vou conectar aqui, pessoal, ó, no amarelo. Eu desencapei esse fio aqui, mas eu poderia também conectar aqui, pessoal, pela frente, viu? Não tem problema nenhum, viu? Beleza. E vamos dar partida aqui agora na fonte. Lembrando que eu liguei ela no 220, ok? Observe que o cooler, pessoal, da fonte já deu a partida, beleza? E vamos fazer um experimento. Eu vou colocar aqui agora o cooler, o multímetro, pessoal, na escala de 10 amperes, olha aqui no cantinho, ó. Ok, 10 amperes, beleza. A ponta de prova vermelha, pessoal, já está aqui, ó, no 12 volts, ó, pela frente. Eu encaixei o cabo preto do cooler diretamente num fio, um condutor preto da fonte. Basta que eu encoste agora a ponta de prova preta no cabo vermelho aqui do cooler. Ele vai começar a girar, olha lá. E ele vai me dizer, ele vai mostrar no visual agora do multímetro quanto que esse cooler está consumindo de corrente elétrica. Olha lá, 0,14 amperes, justamente aquilo que está na etiqueta. Observou aí? Beleza. O que você está medindo aqui agora, pessoal, não é tensão elétrica, não é voltagem, pessoal. Isso aqui é corrente elétrica. E muito cuidado quando for fazer esse experimento, quando tomar choque. Qualquer experiência envolvendo corrente elétrica, seja ela contínua ou alternada, é muito perigoso. Então toma cuidado se você for querer fazer essa experiência que a gente está fazendo aqui agora. Isso aqui é mais perfeito de ilustração mesmo, para quem nunca viu essa função no multímetro. Espero que tenham gostado e até a próxima.